houve uma mudança constitucional. Só para... Teria outras pequenas coisinhas, mas eu só queria terminar com uma, para eu fico à disposição de vocês para pergunta, que eu acho que é a mais terrível de todas. Aqui é a repetição para o regime geral da Previdência Social, do mesmo que já estava lá para o setor público, né, para o setor público, e aí eu estou pensando muito na situação de vocês, que é uma situação de seletistas, mas seletistas do Estado. Então, assim, eu acho que me parece que vocês, embora pudessem se imaginar aqui, eu acho que a jurisprudência vai jogar vocês lá, o que é bem pior do que está aqui, porque lá pede outros requisitos de cargo, de função, não sei o que lá, que não existem aqui, tá? Mas aquilo tudo que eu falei lá acaba servindo para todos os dois. E tem aqui também, ó, de novo, a pensão, 50%, 10%, 100%, aí vai dando os critérios. Aí várias aposentadorias que passam a não ser mais possíveis de ser acumuladas. É muito sério isso, porque esses são casos em que há, não raro deles, em que há contribuição de pessoas diferentes. Um contribuiu e outro contribuiu. Você só pode ficar com a de um. Isso não tem sentido. Se os dois contribuíram e a dependência existe em relação aos dois. E tem dependência presumidas. Algumas dependências são presumidas. A de mãe... de filho, de companheiro, entendeu? Basta ser filho ou companheiro que você tem direito. Você não precisa nem demonstrar a dependência. Aí aqui vem, esse daqui é o mais terrível dos acontecimentos de todos. Por quê? Porque se a gente pensa que tudo aquilo já estava acontecendo com o servidor público, com isso eu vou encerrar a participação e deixar vocês à vontade para fazer as perguntas. Se a gente já estava vislumbrando tristemente que a situação de um servidor público que minimamente ainda tem condições está sendo cada vez mais depreciado, se a gente pode vislumbrar que o pobre do trabalhador, que já é muito triste, também terá a sua situação depreciada por todas aquelas cláusulas que eu falei para vocês, é triste de perceber que nós teremos um contingente de pessoas, que tem um contingente de pessoas que não tem dinheiro. Então, elas são pessoas que dependem de outras pessoas, ou que não têm dependência, porque são famílias muito pobres. Vocês sabem disso, eu tenho audiências assim várias vezes. A pessoa sai de casa, ela não tem condições de ficar sustentando o pai. Ela ganha um núcleo familiar, no qual ela está trabalhando para sustentar. Essas pessoas aqui se sustentam. O que aconteceu aqui é que as pessoas idosas poderiam receber esse benefício de um salário mínimo, que é de assistência, sem nunca ter contribuído, porque elas eram miseráveis, elas não têm condições de prover a sua subsistência. É um benefício que não é de previdência, ele é assistência social, porque não tem contribuição correspectiva, direta, tá? Ora, essas pessoas, para receber esse benefício, elas tinham que ter 65 anos de idade. Esses malditos pegaram, primeiro, e disseram que ela teria que ter 70 anos de idade, aumentaram em 5 anos. E depois, com muita pressão popular, diminuíram para 68 anos de idade. Mas colocaram algumas cláusulas ali, de que a pessoa não pode ter nenhum suporte familiar. Ou seja, ela vai ter que demonstrar, de novo, tudo trazendo para a gente, para as pessoas pobres, o ônus tem que demonstrar que a família dela não pode tomar conta dela. Ou seja, você substitui solidariedade social por solidariedade familiar entre miseráveis. Entre miseráveis. É disso que nós estamos falando. Então, assim, eu vou falar claramente, porque é a minha primeira manifestação pública em que eu decidi tomar uma posição que eu estou tomando e já está me... Aliás, o fato de você ficar no gueto por conta de posições nunca me preocupou, porque eu sempre olho para quem eu poderia estar acompanhado e eu não acho que eu estaria bem acompanhado com ninguém. Mas eu nunca falei o que eu vou falar aqui e hoje eu vou falar claramente.
tenho necessidade de dizer isso. Só para encerrar. Havia um grande pacto social, mambembe, mequetrefe, mas existia no Brasil, que era um mínimo de cláusulas de proteção do trabalhador, no direito do trabalho e no sistema de proteção social. Isso foi rompido. Ou seja, a classe dominante no Brasil, os que mandam, romperam qualquer pacto de compromisso com a classe trabalhadora. Eles estão dizendo, eles ligaram o foda-se para vocês. Foi isso que aconteceu no Brasil. É isso que aconteceu no Brasil. Eles declararam guerra com a classe trabalhadora. Basta saber se a classe trabalhadora vai entrar em guerra com eles. Porque motivos eles deram. Ao romper minimamente com esse pacto hipócrita e cínico que nós tínhamos de subproteção. Para dizer o seguinte: agora nós não estamos nem aí para vocês. Coisa simples. Ou vocês vão para cima, ou vocês vão ser simplesmente, vocês, eu digo eu também, mas eu sou juiz. Estou dizendo que demora mais para mim o processo. Não que ele não esteja acontecendo. Ele está acontecendo porque eu sou um trabalhador. Os juízes não entendem que eles são trabalhadores. Eles acham que eles são alguma coisa mais do que isso. E eles não são nada mais do que isso. Eles são a classe trabalhadora. Só que eles estão desidentificados com a classe trabalhadora. Agora, vocês que estão aqui, vocês serão tratorados. Os colegas de vocês que não vieram para cá, eles serão trucidados. Ou vocês se organizam, ou vocês entram no combate, ou é daqui para pior. Ou seja, nós estamos acabando o capitalismo. Nós estamos começando um outro modo de produção. Nós estamos caminhando para um outro modo de produção. Porque o capitalismo, ele é baseado na força de trabalho de vocês, que é explorada na crença que vocês têm de que são livres e iguais para vender essa força de trabalho. Vocês têm que ter liberdade e crença na liberdade para a venda da força de trabalho. O que está acontecendo é o seguinte: isso não vai ser mais necessário. Humanismo, humanidade, nada disso vai ser mais necessário. Então, nós nos contrapomos a isso, para um modo de produção novo, ser um modo mais fraterno, não é nem mais fraterno, para ser o socialismo, não mais fraterno, ou o próximo modo de produção, inaugurado em alguns anos, é a barbárie. São os senhores que escolhem entre o socialismo ou a barbárie. Obrigado, professor. Nós vamos abrir aqui para, se houver algumas perguntas, e também agradecendo aqui a presença do professor. Eu vou iniciar essa sessão, professor, fazendo uma pergunta então, e aí então os companheiros também podem estar fazendo aí as suas perguntas. Eu estou bem com tempo, hoje está bem tranquilo, então vocês podem perguntar. O que a gente tem recebido de informação, assim, fortemente pela mídia, é que daqui a alguns anos, por causa do déficit da Previdência, a gente não vai ter essa Previdência mais, não vai ter dinheiro para pagar a nossa aposentadoria. E isso é um apelo muito forte, né? Se não para nós, para nossos filhos e assim por diante, para aqueles em que nós trabalhamos por eles. O que o senhor tem a dizer com relação a essa questão? Bom, eu aprendi o seguinte, que quando você tem praticamente 1 trilhão jogado no lixo e 200 bilhões declarados em torno como seu déficit, tem alguma coisa errada. Sim. Então, primeiro, a gente tem que colocar isso muito claramente para as pessoas, de que as coisas, dinheiro tem. Tanto tem que eles roubaram bastante o Brasil nesses últimos anos, então deve ter muito dinheiro, né? Só que eles precisam jogar com o medo da gente. O medo e a esperança. São dois elementos de política pública neoliberal que está sempre presente. Ou seja, deixar todo mundo apavorado,
Gente, eu lido com isso há 25 anos. Esse discurso, eu dou entrevista para grandes redes de televisão, e eu falo, há 25 anos atrás, eu virava e falava o que eu estou falando aqui. E aí todo mundo já falava 25 anos, nós não vai ter dinheiro para a gente, não vai ter dinheiro para a gente. Aí olha para o Rio de Janeiro e fala, nós vamos virar o Rio de Janeiro. É possível que a gente vire qualquer coisa mesmo, mas se você for pegar o Rio de Janeiro, é um caso claro de que aqueles governadores lá, por essas especialmente nesse momento de mega eventos, tiraram dinheiro demais, cara. Basta ver o Cabral onde está, o Ike Batista onde está, e o dinheiro não saiu. Era para pegar o dinheiro dessa gente toda. Não acha o dinheiro dessa gente. Então assim, o que eu estou dizendo é que se a gente for acreditar nisso, a gente vai, na verdade, fomentar esse tipo de coisa. Então a gente não deve acreditar nisso, não deve falar para as outras pessoas que dinheiro tem. Só precisa a classe trabalhadora estar no poder para o dinheiro não ficar no bolso deles. Agora, tem gente já dizendo que não vai ter eleição em 2018. Tem gente cantando essa pedra e dizendo o seguinte: ou a esquerda, ou os trabalhadores, eu não chamo de esquerda, mas a classe trabalhadora, arranja um outro projeto alternativo a esse tipo de poder que precisa das eleições, e que quando precisa das eleições agora vira distritão, e que o cara vai se eternizar para sempre naquela condição. Ou a classe trabalhadora começa a fazer isso, ou a classe trabalhadora vai ser sempre refém dessa gente que tem esse discurso de medo e de falsa esperança para a gente. Professor, uma pergunta. O senhor citou aí, foi no versículo, sobre a reação dos trabalhadores, a reação da população. Eu, do meu ponto de vista, eu vejo da seguinte forma, que os constituintes, os políticos, claro, eles, o Senado e a Câmara, eles aproveitaram, eles sentiram, eles viram a fragilidade dos trabalhadores, porque na greve do dia 30, até antes da greve do dia 30, a penúltima greve que teve, eles seguraram todos esses projetos. Então, no dia 30, como a população, com medo de perder o seu emprego, porque veio uma pressão muito forte, né, eles não foram para a rua dizer, olha, exigimos que nossos direitos sejam retirados, né? Sim. Então, eles aproveitaram dessa fragilidade para implantar toda essa reforma que do qual o senhor citou aí. Eu tenho uma avaliação. Eu tenho uma avaliação um pouco. Ela tem isso que o senhor coloca, mas eu tenho uma avaliação, não está entrando aqui, mas. Está aqui. Eu tenho uma avaliação que é baseada nesse material que é produzido, infelizmente, pela Perseu Abramo, porque infelizmente, por uma ligada ao PT, e está fazendo só por uma questão eleitoreira. Então, fez um levantamento da percepção dos valores políticos, percepções de valores políticos na periferia de São Paulo. E eles fizeram um levantamento, esse levantamento é espetacular. Só que aqui vai ser usado, como eles mesmos colocam, para fins eleitoreiros. O objetivo deles, inclusive, é o objetivo ligado ao PT, o projeto político do PT. Como eu não tenho mais uma esperança no PT, se alguém tem, fique à vontade para... Né? Eu gosto de olhar esse material como um material que ajuda a compreender por que as pessoas não foram à rua contra a reforma trabalhista, mas são resistentes à reforma previdenciária. Não sei se vocês têm notado isso, mas a reforma previdenciária ela não consegue desandar. Os caras ficam sempre mais cuidadosos com ela. E a reforma trabalhista não, ela passou meio como rolo compressor. A terceirização. E eu pessoalmente tenho uma leitura, que é uma leitura decorrente disso daqui. Que eu acho que a classe trabalhadora tem que pegar o seu know-how. A gente tem muita gente boa que é aliado da classe trabalhadora, intelectualmente e tudo mais. E, por exemplo, nesse material aqui, ele indica duas coisas. Que a pessoa da periferia de São Paulo, ela deixa eu ver se eu acho, eu vou passando aqui para vocês, que aí eu vou dizer o que eu acho, por que eu acho que dá para fazer diferente a classe trabalhadora.
Eles fizeram lá metodologia e tudo mais, etc, etc. Desenvolvimento. Eles descobriram, o que para mim não era descoberta nenhuma, que as pessoas na periferia têm uma visão simplificada da esquerda e da direita. Direita é alguém direito, correto. Esquerda é quem vive reclamando. Eu acho que direita é quem está no poder. Esquerda é oposição. Não conseguem ver a diferença entre os diversos blocos. Não conseguem ver a diferença entre a classe trabalhadora e a burguesia. Eles não conseguem. Isso é um processo analítico de percepção da periferia de São Paulo. A pessoa, o trabalhador, o perifa, diz que não sabe diferenciar essas duas coisas. Ou que não sabe, não, ele não vê a diferença. Não é que ele não sabe, ele não vê a diferença. Acha que o inimigo é o Estado. O inimigo é o Estado. Acham que é importante ter visibilidade e valorização pessoal, querem ter um lugar no mundo. Ascensão social é importante, estabilidade. Acham que o mérito é que vai levar-nos aos lugares. Olha que importante isso, esse dado. A ideologia do mérito. Acham a religião desses lugares. Diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Eles acreditam na religião, especialmente essas religiões pentecostais, essas religiões evangélicas e tudo mais. Por que isso é importante? Que é uma religião que em geral fala que é importante fazer na terra, porque você está ajudando a Deus, Deus quer que você progride e tudo mais. Por que isso é importante? Porque eu tenho a percepção, é que o Estado é inimigo, eu tenho a percepção que a classe trabalhadora, como não vê a diferença dela com a outra, e acha que é possível ascensão pelo mérito, ela acredita, como colocam ali, no empreendedorismo. Então, em potencial, todo trabalhador é um futuro empregador de um trabalhador menos contemplado. Então, o que significa o seguinte: eu amanhã posso precisar da diminuição dos direitos do trabalho para explorar no meu cabeleireiro lá na comunidade a empreendimento que eu fiz lá na comunidade. Então, assim, eu acho, assim é a minha percepção, que esse discurso do mérito penetrando na classe trabalhadora, ele faz com que as pessoas, acreditando serem empreendedoras, que elas tenham em relação ao direito do trabalho uma relação que é diferente, por exemplo, com o direito previdenciário. Tipo assim, eu estou pagando, não estou tendo nada, e eles ainda vão me ferrar mais aqui. Então eu acho que além de todos esses fatores que o senhor falou, desse daí, eu agregaria o fato de que existe uma ideologia específica que contaminou a classe trabalhadora. Que, portanto, é inimiga da classe trabalhadora. Só que no caso do Previdência Social, se esse desenho estiver certo, nós temos uma pegada boa, porque ou a gente perde, porque eles vão falar, é inimigo, o Estado, vão privatizar tudo, ou a gente ganha, porque a gente pode dizer que se o Estado sair, vai entrar o pior. Então a gente tem isso. Eu acho que é uma questão de eu acho que a esquerda tem que pensar essas possibilidades com mais seriedade, com mais densidade, aproveitar mais entender melhor a classe trabalhadora, sabe? Entender a importância da religião na vida da classe trabalhadora. Todo mundo de esquerda, especialmente quando vira sofisticado, despreza a importância da religião e fica cheio de preconceito contra os evangélicos. Não dá para ser por aí o debate. Entendeu? A gente tem que renovar esse debate. Essa é a minha percepção. Eu sou o Paulo. A classe política ela é muito conhecida pelo seu egoísmo, né? Independente da situação do país, eles vão ter poderes garantidos. Então, uma reforma tão grande não é, ao meu ver, não parece interessante para a classe política em si. Então, ao ver do senhor, quem é o principal interessado, quem estaria patrocinando essa grande reforma? A percepção que eu tenho
Paulo? Paulo, isso. Paulo, percepção que eu tenho é uma só. Na verdade, todos os políticos no Brasil são representantes do capital, de setores do capital. Uns do agronegócio, outros do setor da segurança, outros de outros. Então, assim, tudo que está acontecendo, na verdade, tem um sentido de acumulação de capital. Assim, a gente vai se ferrar, todos nós vamos nos ferrar. Mas o grande capital está nadando braçadas. E hoje o grande capital é o capital financeiro. O lucro dos bancos sucessivamente é uma coisa assustadora. O governo Lula teve sucessivos aumentos. Então, assim, eu não acho que realmente os interesses sejam localizados especificamente no político ou na classe política. Na verdade, a classe política é uma representante de interesses grandes do capital do Brasil e, em geral, do capital estrangeiro. Sim, e esse projeto não é só um projeto brasileiro, né? Na verdade, ele tem um perfil muito mundializado. Quando eu falei assim, um judiciário que é arrumado para poder... Isso daí não acontece só no Brasil, na América Latina toda, e vou dizer uma coisa, eu tenho chamado muito os professores europeus, na Europa também, a Europa que se cuide, porque a Europa, que é tudo isso, que todo mundo se acha, não sei o que lá, ela vai ter nos próximos 20 anos uma corrosão do seu tecido social decorrente desses conflitos, que vai ser igualzinho aqui. Eles olham para a gente e acham, não, eles são corruptos demais, pobres demais, a gente não vai chegar neles não chega não. Quando começa o negócio é acelerado. Então, assim, a minha percepção aqui não é especificamente a classe política em si, mas é a classe política representando a lógica de acumulação do capital. Francisco. Oi, Francisco. Eu não sei se tem muito a ver, mas que existe hoje, quem se aposentar e quer continuar trabalhando, ele é mandado embora. Existe uma conversa, quem é estável parece que não se consegue. A minha pergunta é a seguinte, você sabe se nessa reforma mexeram alguma coisa em relação à estabilidade? Ainda não. Ainda não. Tem alguma coisa prevista? Ainda não. Mas tem textos que já trazem o fim da estabilidade. Já tem alguns textos da reforma administrativa que trazem. Então, assim, nos próximos anos é o próximo passo. Não vai demorar muitos anos, não. Daqui a uns 2, 3 anos, porque tem alguns projetos já isso. Então, assim, se você pegar essa reforma da Previdência, não, porque é uma reforma muito focalizada na Previdência Social. Mas você vai ter, certamente, nos próximos anos, reforma da administração. E a reforma administrativa certamente vai trazer isso. Tá? O que já é um pouco incentivado por esse desmanche que eu coloquei ali, né, no tipo de serviço público, que vai ficar mais flexível, assim como é flexível o resto, a flexibilidade também vai. Tá, Francisco? Eu acho que caminha para isso. Professor, eu queria saber se lá na Europa também tem juiz que ganha 500 mil. Não, né? Não. Deixa eu explicar. Não. Qual é a saída? É um conflito? Eu não vejo saída. Eu não vejo saída pacífica. A verdade é essa. Eu vou a muitos debates, entendeu? E eu não vejo saída pacífica. Entendeu? Eu, particularmente, se quiser alguém falar, agora eu também não vejo alguém querendo ir para o pau. Né? Fica todo mundo esperando. Não, mas funcionário público é aquele cara que acha tudo resolvido, o dinheiro dele vem no fim do mês, ele acha que está tudo, né? As pessoas de privada não, porque eles pedem emprego, coisa, mas o funcionário público é um cara relaxado, está tudo bem, entendeu? Eu não vejo saída. E ontem eu tive na Caixa Econômica Federal, o cara falou que vai fechar 150 caixas, né? E aí os caras vão mandar todo mundo embora, não, como é que chama? Indenizar todo mundo e a pessoa está com um contrato de prestador de serviço. Isso a Caixa Econômica Federal está fazendo isso. E eu não vejo reação nenhuma. Por que o senhor acha que não tem reação? É que a pessoa acha que vai continuar do mesmo jeito, acha que está tudo bem? Qual é o sentido de não ter nenhuma reação? Bom, essa pergunta é espetacular.
Assim, eu gosto sempre de onde está a classe trabalhadora, porque eu dou aula na pós-graduação, para gente mestrado, doutorado, mas as melhores perguntas são sempre da classe trabalhadora. E é impressionante, porque se elas são as melhores, e eu estou numa universidade pública que é a USP, significa que existe um tipo de conhecimento na classe trabalhadora, um tipo de entendimento do mundo, que é o que pode mexer o mundo. Essa pergunta do senhor, primeiro, vou dividir em partes. A única saída é o confronto. Eu saí de uma aula hoje de manhã e alguém me perguntou qual era o conceito de política.